eu peço que você, claro, quando você assiste um jornal, você presta atenção em tudo, mas que você tenha aqui uma atenção a mais nesse próximo assunto que a gente traz a vocês, que diz respeito à castração química. Precisamos de maturidade, de atenção e parcimônia para tratarmos desse assunto. O foco é o seguinte, é uma lei que prevê essa medida, castração química, como punição para quem for condenado por ter cometido crime sexual contra criança ou contra adolescente. Esse assunto avançou na Câmara dos Deputados. Ainda precisa passar para o Senado para lá na frente ir para as mãos do presidente, para a presidência da República dizer aprovo ou desaprovo. Ponto. O governo votou de que maneira nessa proposta? Votaram contra. E partidos como PL, Novo, votaram a favor. Quem votou contra argumentou o quê? Disseram, vocês me desculpem, castrar alguém não tem efeito para diminuir os casos de pedofilia. Essa é a argumentação. E quem apoia diz o quê? A gente tem de prezar pelo direito das crianças e dos adolescentes. A gente não tem que ficar se colocando aqui na defesa de quem comete esse tipo de crime. São esses os argumentos, pode ser que você concorde com os dois. Vamos falar sobre esse assunto? A gente recebe ao vivo o autor do projeto, o deputado federal Aloysio Mendes, que é do Republicanos. Deputado, muito obrigada por estar conosco. A nossa missão aqui enquanto imprensa é compartilhar os assuntos que importam. Então, a nossa missão aqui com o senhor é, de fato, esclarecer o projeto de lei. Por qual motivo vocês acreditam que castrar pode diminuir os casos de pedofilia no Brasil, pode evitar que esses crimes ocorram? Bom dia. Muito bom dia a vocês, é um prazer estar aqui explicando um pouco mais sobre esse projeto, né? Quando se usa o termo castração, cria-se um impacto, é verdade, mas a castração química nada mais é do que tratar o apenado, o condenado por pedofilia através de medicamentos que tiram a libido do cidadão que comete esse crime. Muitos dizem que a pedofilia é um crime de saúde, é uma doença, e se trata o doente através de medicação. Então, complementarmente, a pena que é atribuída a esse crime, que é dos crimes mais repugnantes e hediondos que a gente tem conhecimento, nos meus 30 anos como polícia, na Polícia Federal, meus 5 anos como secretário de Segurança Pública, talvez seja um crime que mais tenha me impactado. E olha que a minha experiência é muito vasta na área do crime. Então, o que a gente propõe com esse projeto é, primeiro, criar um cadastro nacional de pedófilos, a exemplo de que existem em vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, e a oportunidade da cassação química daqueles condenados reincidentes nesse tipo de crime. A cassação química é uma medicação que se aplica ao condenado quando ele sai do cumprimento da sua pena para evitar que ele continue cometendo esse tipo de crime. Eu não sei se vocês sabem, mas a pedofilia é o crime de maior incidência que se tem no nosso país e no mundo. Então, uma forma efetiva de impedir que as nossas crianças e adolescentes continuem sendo vítimas deste tipo de crime tão hediondo é a castração química. É um crime terrível, bárbaro, que nos angustia, né? Falar sobre isso já é bastante angustiante. Imagina para quem passa e depois tem de passar uma vida inteira lidando com esse trauma e às vezes, não é, deputado? Essas pessoas que foram abusadas nem falam para os outros. Às vezes você nem fica sabendo do que essa pessoa que vive com esse trauma passou. Isabel Mega, por favor. Deputado, bom dia. Obrigada por fazer esse debate aqui com a gente. Os críticos a essa ideia afirmam o seguinte, que um pedófilo, ele não ataca somente de uma maneira sexual. Tem várias outras formas de abordagem e aqui a gente não vai entrar no mérito se elas são mais ou menos traumáticas, porque quem passa por um ato desse tipo, de fato, como a Elisa contou pra gente, tem uma cicatriz para o resto da vida em relação a esses episódios. Mas há uma certa crítica nesse sentido, de que a castração não resolve a situação em si. E pensar por esse lado expõe também um pouco do quanto o nosso judiciário não consegue dar uma resposta à altura. Queria entender como que o projeto do senhor conversa com isso e que respostas que a gente poderia procurar no próprio judiciário antes de partir para uma medida que divide muito opiniões. Isabel, você foi muito precisa no que disse, é um crime realmente que nos choca, é um crime repugnante, um crime hediondo, e para crimes assim só remédios duros, né? Eu discordo com você com relação à questão do judiciário, porque o nosso projeto abrange justamente aquelas pessoas já condenadas pelo crime de pedofilia. A pessoa condenada pelo crime de pedofilia será aplicada a ela essa pena acessória, que seria a castração química,
que vai impedir justamente esse ímpeto que o criminoso tem de continuar cometendo esse tipo de crime. É um complemento à pena de prisão, que já está tipificada no nosso Código Penal, que é muito efetiva, mas paralelo a isso, como eu disse, o crime de pedofilia é um crime que tem o maior número de reincidências no nosso termo penal. Então, para que a gente possa combater principalmente não só o pedófilo, mas a reincidência do pedófilo, a castração química, como já é usado em outros países, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos e na Austrália, e que surtiram efeitos muito positivos. Então, nós vamos implementar o cadastro de pedófilo, a lei prevê isso. O que é isso? É um cadastro coordenado pelo CNJ, é importante dizer isso, que será de acesso a toda a população, para que a gente possa saber, um diretor de escola, uma pessoa que vai empregar um cidadão, saber se ele é realmente um pedófilo. Isso vai proteger mais ainda as nossas crianças. Nós temos casos de pessoas contratadas para trabalhar em ambiente escolar que são pedófilos, que tiveram sua liberdade concedida após cumprirem a sua pena e que vão trabalhar em escolas e lá continuam praticando esse tipo de crime. Então, o nosso projeto vai, primeiro, criar o cadastro, para que toda a sociedade tenha acesso a essa informação, para saber quem é pedófilo e quem não, no intuito de proteger nossas crianças e adolescentes. E a pena acessória, que é a castração química, que é a aplicação de uma medicação que tira a libido, o ímpeto do criminoso de continuar a cometer esse crime. Então, acho que essas duas providências conversam entre si e vão significativamente diminuir o número de incidência desse tipo de crime. Como você disse, é um crime que impacta, que choca toda a nossa sociedade, inclusive aquelas pessoas acostumadas a trabalhar com crime, policiais federais especializados nesse tipo de crime, que conversam com a Interpol, principalmente no ambiente da nossa internet, da Dark Web, não tem um deles que não precisam, durante um tempo, passar por o tratamento psicológico, porque as cenas são tão repugnantes e tão impactantes que ninguém resiste depois a esse tipo de ação. Então, nosso projeto visa, primeiro, proteger as nossas crianças e adolescentes. Não sei se vocês sabem, mas o crime de pedofilia cresceu de 2021 para 2022, os últimos dados que a gente tem confiáveis, 17% no nosso país. É um crime que tem crescido muito, principalmente com o advento da internet. Então, nós precisamos de remédios efetivos e duros para combater esse crime, que é dos mais abjetos da nossa sociedade. Basília Rodrigues também está aqui conosco, deputado. Oi, tudo bem, deputado? Acho que na mesma linha, né, os críticos desta proposta dizem que haverá uma substituição de crimes. No lugar da pedofilia e do estupro, estes agressores poderiam matar as suas vítimas. Como o senhor muito bem explicou, a castração química, ela interrompe o impulso sexual, a ejaculação, no caso de um homem. Mas e a vontade, o desejo criminoso aqui dentro da cabeça deles? A frustração em não conseguir cometer esse crime sexual poderia ser descontada de outra forma? Qual a avaliação do senhor? Basília, não, porque os exames já feitos, os testes feitos e a experiência que nós temos de outros países, você não tira só o potencial de ejaculação e de ereção do pedófilo, você tira a libido dele, o que faz com que o pedófilo tenha esse impulso para cometer o crime contra as crianças e adolescentes, e muitas vezes é só o crime na internet. Você tira a libido, você tira o desejo do criminoso. Por isso, ele é tão efetivo. Porque se simplesmente tirasse o poder de ereção e de ejaculação, ele seria um paliativo. Mas, na verdade, o que você atinge no criminoso é a falta da libido. O remédio é muito eficiente na falta de libido do criminoso. E, com isso, ele perde o ímpeto de continuar molestando crianças e adolescentes. Deputado, até pegando aqui carona nessa pergunta da Basília Rodrigues, de que maneira vocês estão ouvindo a sociedade da psiquiatria, os médicos que são muito conhecedores desse assunto? Porque, sim, você tira essa questão do desejo, porém, vou chamar aqui, até não sei se eu estou usando a expressão correta, mas é a única que me vem, essa mente doentia. Aquele pensamento pode permanecer e se desdobrar de outras maneiras. Se não for pela demonstração sexual, pode ser de outras maneiras. Vocês estão ouvindo psiquiatras, médicos, para compreender sobre essa doença que é sentir algum tipo de desejo por um ser humano como uma criança? Elisa, esse projeto ele é de 2020, eu apresentei em 2020. Ele passou pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi amplamente debatido na comissão durante mais de 8 meses, foi aprovado por quase unanimidade na Comissão de Segurança Pública, depois ele foi para a Comissão da Família e Proteção à Infância e Adolescência, também debatido por mais de um ano na comissão, teve como relatora a deputada Laura Carneiro, também foi aprovado por imensa maioria dos votos, então ele foi amplamente debatido e mais do que isso,
nós pegamos experiências de outros países onde essa medida está sendo aplicada e o resultado é extremamente positivo. A redução, por exemplo, no Reino Unido, a partir da aplicação desse tipo de pena, foi de mais de 80% na incidência desse tipo de crime. Então, a gente tem experiências internacionais e a discussão foi feita amplamente no Congresso Nacional. Então, nós temos convicção de que o projeto está muito amadurecido, ele teve apoio, inclusive, de partidos da esquerda, partidos não, mas deputados de esquerda que votaram favoravelmente. Então, a gente não está fazendo um projeto de forma assodada, que foi pouco discutido. Ele passou por 2 comissões na casa, passou pela CCJ, foi a plenário, foi discutido amplamente. Então, nós temos a convicção de que o que estamos fazendo é um instrumento muito positivo, principalmente na defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quem conhece o crime de pedofilia de forma mais intensa, mais profunda, sabe quanto é repugnante esse crime e quanto impacta na vida dessas crianças pelo resto da sua vida. Então, nós entendemos que o projeto é muito importante e necessário para que a gente possa dar um freio e retroceder a dados mais positivos com esse crime que tem crescido no Brasil de forma assustadora. Nós estamos falando, até reitero aqui, de um crime repugnante. Eu não sei vocês, as minhas colegas também devem estar com essa sensação. Só da gente ter de falar sobre isso, a gente já fica com um desconforto, com uma espécie de náusea, porque você tem de imaginar um crime que é uma parada que é horrorosa. E todos, 100%, querem a diminuição, querem a melhora dos índices, ou seja, a diminuição e que ninguém tenha de viver junto desse trauma, né? A grande dúvida é o quanto os psiquiatras foram ouvidos até para acrescentar mais coisas, para melhorar a eficácia do projeto mesmo, para que a gente não veja isso ocorrer novamente, né? Para ouvir o pessoal que está responsável pela saúde mental, para compreender o quão doentias são essas pessoas. A Isabel Mega quer fazer mais uma pergunta, é isso, Mega? Tenho mais uma pergunta, porque eu queria entender, deputado, como é que o Ministério da Saúde está em relação às conversas com vocês? Porque a própria emenda que foi aprovada diz que esse medicamento inibidor de libido, ele vai ter que ser regulamentado pelo Ministério da Saúde, observando-se as contraindicações médicas. Esses medicamentos já existem? Como é que isso seria feito na prática e como é que está esse diálogo com o Ministério da Saúde? Que posição vocês têm deles? Olha, Isabel, nós tivemos muito cuidado, inclusive, de incluir essa emenda nesse sentido, porque a medicação hoje existente no mundo, que faz o controle da libido, ela já é, inclusive, aprovada no Brasil pela Anvisa. Esse remédio já existe no Brasil e tem aprovação da Anvisa. Nós não estamos inovando em nada. E a nossa experiência, voltando ao que a Elisa disse, com relação a essa discussão ampla na classe médica, com psiquiatras, e é importante que ela foi feita não só aqui, durante a tramitação nas comissões, porque ele passou, mas amplamente discutida e difundida no mundo todo, como foi na Austrália, que esse projeto levou 5 anos para ser aprovado, no Reino Unido e nos próprios Estados Unidos. E os resultados apresentados são extremamente positivos. Isso é um sinal de que é um instrumento válido. Eu não digo que vai acabar com esse tipo de crime, é impossível dizer isso. Nós não temos essa pretensão. Mas os resultados obtidos nos países onde se aplica esse tipo de medicação, tipo de pena acessória, eles são extremamente alvissareiros. E eu acho que o Brasil precisa avançar. Nós temos um aumento brutal do crime de pedofilia no nosso país e os instrumentos hoje à disposição do judiciário, da polícia e da sociedade não são suficientes. Tem mostrado isso. Um crescimento de quase 20% de 2021 para 2022 nos assusta muito. E esse foi o intuito do nosso projeto. Que a gente pudesse, pelo menos, ter um novo instrumento, uma nova forma de combater esse crime, que, como vocês disseram e a gente reconhece, são repugnantes e impactam a vida de toda a sociedade brasileira. Então, nosso projeto tem esse condão de fazer com que a gente apresente mais um instrumento de combate a esse crime, que todos nós entendemos ser repugnantes, e ele pode ser, inclusive, melhorado. Ele passou pela Câmara com uma votação expressiva, vai ao Senado Federal agora, vai voltar a ser debatido, mas eu tenho certeza, já conversando com alguns senadores, com a maioria deles, que ele será aprovado de maneira muito rápida no Senado, mas se precisar de algum aprimoramento, o Senado está aí para isso. Agora, nós temos a convicção e a certeza que nós estamos apresentando à sociedade brasileira, ao país e principalmente às nossas crianças e adolescentes um instrumento válido, útil e que vai, com certeza, refrear e diminuir a incidência desse tipo de crime. Deputado, olha, fantástico que o senhor tenha conversado com a gente para que nós possamos aqui, por meio desse mundão chamado televisão, compartilhar informação para as pessoas terem acesso, debaterem. Isso é muito, muito importante para a saúde mental da sociedade. Deputado federal Aloysio Mendes, muito obrigado e bom trabalho daqui para frente na defesa do projeto. Eu que agradeço vocês, um bom dia a todos.
Muito obrigada. Obrigada, Isabel Mega. Obrigada, Basília Rodrigues. Portanto, é um projeto de lei, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda vai para o Senado e ainda tem a aprovação ou não da Presidência da República. Você acompanhou, então, parte do debate. Espero que você tenha sido abastecido de muita informação importante, certo?